Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar como a energia elétrica chega à sua casa? Bom, devido à complexidade da eletricidade, os engenheiros e eletricistas criaram um subnicho, posso assim dizer, que é a engenharia de sistemas de potência. Na engenharia de sistemas de potência, nós estudamos como diferentes formas de energia são convertidas até se tornar eletricidade. Aqui em Moçambique, a barragem de Cahora Bassa, a nossa hidroelétrica, é um grande exemplo. A água armazenada possui energia potencial devido à sua disposição. Ao descer, ela transforma-se em energia cinética devido à velocidade que adquire. Esse movimento gira a turbina gerando energia mecânica, que os geradores convertem em elétrica. Já temos energia elétrica. Essa energia percorre longas distâncias até chegar às nossas casas. Através dos postes e outros meios que não me vêm à mente. Mas existe um conceito fundamental nesse tudo. Lógico, que é a potência elétrica. Ela define quanta energia está sendo transferida por unidade de tempo. E se ultrapassarmos o limite de um aparelho, ele pode falhar ou até queimar. Nesta aula, nós vamos entender como a potência se comporta em corrente alternada, bem como as suas estimativas em circuitos elétricos AC. Bom, sabemos que a corrente e a tensão em circuitos AC variam com o tempo. E fazendo o produto dessas duas grandezas, e teremos a potência. E a potência também variará com o tempo. Essa nova potência que varia com o tempo, nós chamamos de potência instantânea. E a taxa na qual um elemento absorve energia. Como vimos nas aulas passadas, o dt é dado por essa expressão e dt também é dado por essa expressão. E o uso do cosseno já foi explicado nas aulas passadas. Substituindo isso nessa expressão, ficamos mais ou menos com isso. Usando as relações trigonométricas, podemos substituir nessa expressão isso daqui. Podemos desmanchar a expressão nessa daqui. E plotando graficamente, isso é só matemática, não vou explicar aqui detalhadamente. O gráfico vai deslocar essas unidades para cima, porque temos uma constante aqui que não varia com o tempo. Não temos tempo aqui. E se for a ver o lado direito, a frequência dobrou, para dizer que o período vai cair à metade. Se a frequência dobra, o período cai à metade, pois são duas grandezas inversamente proporcionais. Medir a potência é difícil. A potência instantânea é difícil. Na verdade, eu acho que ninguém conseguiria medir a potência em cada instante e eu dizer agora quero potência nesse instante e ele me dizer não. Na verdade, um segundo nunca é um segundo, certo? Para um ser humano. Um segundo já foi passado, a segundos passados que eu disse, a segundos passados que eu acabo de dizer o que eu disse agora. Não, é isso. Então, os instrumentos de medida usam potência média, como o vatímetro mede a potência média, não potência instantânea. Então, nós vamos entender a potência média. A potência média é dada por essa expressão. E aplicando essa integral aqui, não cheguei aqui de demonstrar, ficaremos com o resultado de potência igual a 1 sobre 2 vezes o m, isso daqui. Isso porque, se nós formos a integral aqui, nesse período, aqui vai dar uma constante, né, de 0 a t. Ficaremos com essa expressão daqui. E aqui ao integrar no período, vamos ficar com o quê? Em função do tempo, né? Estamos integral num período. Aqui não estava em função do tempo, deu constante, mas aqui vai fazer o quê? Vai dar zero, pois sabemos que a área do semicírculo positivo será igual à área do semicírculo negativo. E a soma dessas duas vai dar zero. Então, a integral de um período é sempre zero. Então é por isso que essa expressão anulou-se. Então, a potência que nós vamos usar é essa daqui. Essa é a potência máxima.
média. Integra, vai chegar à conclusão. Então, usando valores eficazes, como havíamos afirmado na aula passada, que as próximas aulas serão de valores eficazes, é só levar a tensão eficaz, multiplicar por raiz de 2, corrente eficaz, multiplicar por raiz de 2, ficamos com mais ou menos essa expressão. Tá bom? Então, dado isso, nós podemos fazer o quê? Ver algumas outras conclusões. Se for a ver o cosseno de θ de φu e φi, né? Menos φi, φu é a fase da tensão e φi é a fase da corrente, percebemos que isso, para quem já viu, isso se chama fator de potência, né? Pelo que eu sei, é o valor de correção da potência, porque você vai medir, você normalmente só conhece aquela potência de U vezes G. Então, o fator de potência vem para fazer a correção de potência. É mais ou menos isso, para te dar o valor mais real, ok? Então, normalmente aqui aparece φ, né? É por isso que eu disse φ é igual a φ também. Isso aqui na biblioteca chama de var φ. Então, esse produto aqui nós podemos chamar de S, que é a potência aparente. É a potência aparente porque é a potência que imaginária, né? Nós gostaríamos de ter só S de potência. E a máxima possível, sem nenhuma correção. Então, isso nós chamamos de potência aparente. Só para diferenciar, né? Sabemos que volt vezes ampere dá watts, mas só para diferenciar as grandezas, nós vamos chamar de volt ampere, a unidade da potência aparente. Tá bom? Mas essa potência normalmente não se usa, é só um conceito inicial. Os engenheiros trabalharam muito, né, para analisar qual é o efeito, né? Como estimar o efeito total das cargas num circuito. Então, fazendo essas manipulações, acabaram descobrindo experimentalmente que a potência aparente também pode ser expressa em termos complexos, que é o fasor da tensão vezes o fasor da corrente. Conjugado, porque já sabemos que o ângulo da corrente lá atrás, há pouco tempo, nós dissemos que era negativo, porque é φ da tensão menos φ da corrente. Você sabe que o conjugado é só mudar o sinal. E é por isso que tem um conjugado aqui. Reescrevendo isso, ficamos com mais ou menos assim. E desmanchando essa expressão, né, usando a identidade da Euler, ficamos com isso. E aqui percebemos duas coisas, né? Temos duas potências, aqui na parte real e outra potência na parte imaginária. Então, a potência da parte real nós vamos chamar de potência ativa e a potência da parte imaginária nós vamos chamar de potência reativa. Então, para um circuito puramente resistivo, né? Ou seja, a tensão e a corrente estão em fase, a potência que nós teremos é aquela conhecida em CC, R vezes I ao quadrado. Então, essa que será a nossa potência ativa. E também, para um circuito puramente reativo, a diferença entre o ângulo da tensão e a corrente vai dar 90 ou menos 90. Se dá 90 ou menos 90, teremos uma nova potência aqui que nós chamamos de potência reativa, que é dado pela reatância vezes a corrente. Esses são valores eficazes, não são complexos, porque são partes reais de um complexo. Tá bom? Então temos essas duas potências, a potência reativa e a potência ativa. Se for a ver aqui, né? Aqui vai dar mais ou menos 90 para dizer que esse valor aqui nunca será sempre negativo, nunca sempre será positivo. Então nós vamos fazer o quê? Sabemos, já estudamos lá nas aulas passadas, que no indutor o que acontece? A corrente atrasa em relação à tensão. Ou seja, no indutor a tensão adianta. Se a tensão adianta no indutor, quer dizer que o ângulo que nós teremos será positivo, que é mais 90. E se a tensão está atrasada, teremos a tensão de menos, ou seja, o ângulo de menos 90 graus, que é a característica de um capacitor. Ok? Então, no capacitor teremos x igual a menos xc, no indutor teremos x igual a xl. Não se esqueça dessas relações. Para quem já viu as aulas passadas, aqui está tudo clean, nada estranho. Por mais que eu não seja bem explícito, mas nas aulas passadas fui bem, então aqui será intuitivo. Volte atrás, amigo.
Dado isso, eu gostaria de apresentar aqui esse exemplo. O meu professor deu esse exemplo, eu disse, esse cara aqui está a dar exemplos fora do contexto. Mas eu achei muito interessante já quando eu queria preparar também a minha aula. Se for a ver aqui, né, temos a potência aparente, né, que é S. A potência aparente é aquilo que é o total, né? Nós queríamos ter aquilo tudo sem nenhuma correção. Então temos aqui a nossa potência. Então o líquido é a potência útil, que é a potência ativa, né? É a potência útil no circuito. A potência reativa é a espuma do nosso corpo de cerveja, né? Posso assim dizer. Então a potência reativa só está no circuito, ou seja, fica, tipo, não realiza trabalho, ele só faz parte daquilo, né? Posso assim dizer. Devido aos elementos indutivos e capacitivos, nós sabemos que esses dois elementos armazenam energia, não dissipam nada. Então, são esses elementos que não... É essa potência que não influencia nada no circuito, mas só está lá a consumir parte dele, mas não influencia nada. A potência que influencia no circuito é a potência ativa, que é o nosso líquido. É também chamada de potência útil. Ok? Se for a ver aqui, na potência ativa tem cosseno. E na expressão do trabalho tem cosseno. Se é seno quer dizer que é torque. Enfim, passamos por isso, eu já estou andando a contradizer a tua cabeça, mas nós já entendemos. Então, se entendemos isso, nós podemos resolver exercícios aqui. O que mais interessa, né? Vendo aqui a conservação de potência CA. Temos essa questão. Dizem determinar as correntes do circuito abaixo aplicando o método das malhas independentes. Dado G1. Não. Isso tudo. Então vou fazer o quê? Vou aqui calcular o número de equações, que é o número de ramos, menos ramos com corrente, menos N, menos 1, igual a 2. Tudo bem? Esse circuito está meio bugado assim, vou te ajudar a contar os ramos. Temos esse ramo grandão aqui, que termina aqui, sai do nó, e termina no outro nó, é um ramo. Temos um, depois, esse aqui sai desse nó, termina nesse nó, é outro, temos 2. Isso daqui é um nó esticado, não temos nenhuma carga aqui. Isso aqui é um fio que esticou o nó aqui, então não conta, isso aqui não é ramo. Então ainda temos 2 até então. Aqui temos outro ramo, ficamos com 3. Aqui temos o que? Outro ramo, ficamos com 4, 5 ramos, tá bom? Ramo com corrente é 1, então é só fazer 5 menos 1 que dá 4, ok? Menos, número de nós, temos esse nó, dissemos que isso é o mesmo nó, então é 1, 2, 3. Logo, 3 menos 1 igual a 2. Então, dado isso, nós podemos traçar as nossas malhas, né? Eu tracei aqui, lembrando que na malha onde tem a tua fonte de corrente não se traça malha. Aqui, eu não posso traçar nenhuma malha que passa dessa fonte de corrente, nenhuma malha que passa dessa fonte de corrente, porque aqui já tem uma corrente conhecida. E é a corrente conhecida que você subtraiu na sua equação. Entendeu, amigo? Então, nós vamos traçar malhas, mas não devem passar daqui. Dessa linha aqui onde tem a fonte de corrente. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o quê? Vou traçar a primeira malha, que é A, que engloba X2, X4, R5 e R2. Ótimo. E vou traçar também uma malha grandona que eu estou a ver aqui. Essa daqui. Todos não passam daqui. E vou escolher o sentido. Se quiseres descer assim com a corrente, desce. Eu quis descer assim com a corrente J3, desci. Ok? Não vai em dois sentidos, não. Escolha um. Tá bom? Dado isso, nós podemos montar a expressão. Vamos na malha A. Desculpa. Vamos na malha A. Ficamos aqui com a expressão do quê? R2, né? Na malha A. Ficamos aqui com R2 mais R5, né? Vamos somar as resistências, né, que estão na minha malha. Essa daqui. R2 mais R5 mais J2 menos X4. Você sabe que sempre no capacitor é menos. Que isso daqui é a impedância desse ramo, vezes a corrente que circula essa nossa malha, que é IA. Tá bom? Agora vamos às influências. Se for a ver, ainda na mesma malha, o resistor R2 e X2 são influenciados pela corrente J3, no sentido contrário. Então vai ser menos R2 mais JX2, né, já que é o indutor, vezes J3. Ok? É a influência. Também tem um outro elemento influenciando, sim. Na nossa malha aqui, se for a ver, a resistência R5 é influenciada pela corrente IB no mesmo sentido. Então, mais R5 vezes IB.
E agora vamos, temos alguma força eletromotriz aqui? Na nossa malha não temos, então é igual a 0. Ok? Reorganizando essa expressão ficamos com isso. Vamos montar a segunda malha usando vamos agora trabalhar com a malha B. A malha B faz o quê? Passa da resistência R5, R1, isso daqui. Então vamos ficar aqui com R1 mais R5 vezes IB. Agora vamos às influências. Se for a ver, né? A única influência que nós temos na malha B é a influência da resistência R5 devido a corrente IA. Não temos nenhuma outra influência, então no mesmo sentido, então vai ser mais R5 vezes IA. Ok? Subindo, fomos no mesmo sentido da força eletromotriz, então é igual a E1. Reorganizando a nossa expressão, ficamos com isso. E montando isso num sistema de equações, né? Não tem mais nada a fazer. Vamos ficar com isso. Substituindo aqui pelos valores, né? Depois substituir e organizar isso. Vamos ficar com essa expressão aqui. E como gosto de dizer sempre, usa delta. Então temos aqui nosso delta, vai dar 3.800. Delta A vai dar isso, delta B vai dar isso. A corrente IA, delta A sobre delta. Eu aqui gosto muito de correr, porque é matemática, tá bom? Encontramos isso. E de lembrar que sempre que escolher o sentido contrário, o ângulo é que vai refletir. Não é corrente contínua. Na corrente contínua, o sinal do resultado é que vai refletir o sentido que você escolheu. Aqui, o ângulo é que vai mudar. Não assusta. Se quer chegar no sentido que o teu colega fez, soma 90 ou subtrai 90. Vai chegar. Tá bom? Se quer mudar de sentido. Tá bom? É isso. Passamos disso. Vamos fazer o quê? Vamos calcular as correntes reais, né? Eu coloquei os sentidos das correntes para poder fazer as respectivas relações. Vamos aqui. Temos a primeira corrente I1 é igual a IB. Se for a ver aqui, I1 só temos uma corrente passando daqui que é IB. Então, está tudo clean. I2. Aqui no I2 temos quantas correntes? Temos IA passando para lá no mesmo sentido. E J3 descendo. Vamos ficar com isso. De novo, eu disse, o ângulo é que vai refletir o sentido. Se você escolheu assim para baixo, vai encontrar outro ângulo. Tá bom? Gosto de repetir isso porque as crianças vêm aqui com espírito de contradição. Tudo bem, passamos para isso. Vamos calcular as outras correntes. IA, I4. Se for a ver aqui, I4. A única corrente que passa no I4 é a corrente IA. Então é só igualar a IA, já está. Temos outra corrente I5. I5, se for a ver aqui, tem uma influência de duas correntes que é IA mais IB. Que é isso. E já está. Falta outra corrente? Acredito que não. Então deixei minhas correntes lá. Todos os dados estão aqui na tela. Vamos fazer o quê? Equilíbrio de potência, né? Mas antes de fazer equilíbrio de potência, falta uma queda de tensão aqui no J3. Eu vou aproveitar essa malha daqui, que eu havia percorrido sempre. Então vamos ficar com menos o J3. Eu disse sempre que escolhemos o mesmo sentido, devemos mudar o sinal da tensão, tá bom? Menos, porque a minha corrente aqui está a subir e eu estou a descer. Isso aqui. E é igual a 0, não tinha outro elemento aqui. Tá bom? Fechamos a nossa malha e reorganizando ficamos com isso. E substituindo aqui, ficamos com isso. Tá bom? É só meter os valores na máquina, né? Vai chegar a o J3 igual a 50,04 com um ângulo de fase 13,93. Encontrados esses dados todos, já somos capazes de ver o equilíbrio de potência. Primeiro, a potência aparente, que vai ser o quê? A soma de todas as fontes, né? É 1, que está aqui, vezes o conjugado da corrente, ok? A tensão já dá 3, vezes o conjugado da corrente. Temos outra fonte aqui? Não. Então, veja só, a potência aparente engloba termos complexos e também o que? O conjugado das correntes e só fontes, tá bom? Tá tudo clean. E substituindo aqui, vamos ficar aqui com isso. Esses dois pontos que estão aqui foi um bug, não se preocupe com isso. Vamos ficar aqui com a potência igual a 115,57 mais J 45,16 voltampere. Sempre deixo nessa forma assim, na forma que a pessoa chama de algébrica ou chama de retangular. Não estou pronto para discutir isso. Também são linguagens apenas. Então, a nossa potência aparente é dada por isso. Lembrando que essa parte aqui de 115 é a potência ativa, essa aqui é a potência reativa. Ok? Então vamos às potências.
Potência ativa vai ser o quê? A das cargas resistivas, que é R5, R2 e R1. Então vai ser 1 vezes a corrente eficaz. Só, não é módulo, estou a dizer, não é um termo complexo, tá bom? Havíamos comentado isso atrás. Então é só isso. Substituindo aqui pelos valores eficazes, veja só, na minha corrente I1 só levei 0,56, que é o valor eficaz, sem nenhum ângulo, sem nada, tá bom? E fez o mesmo para tudo. Substituindo aqui, vamos encontrar 115.792 watts. Ok, é próximo à nossa potência ativa aqui. Ok, muita confiança. Para mim até agora os resultados estão bons. Passamos para a potência reativa. Vamos ficar aqui com X2, né? Temos duas reatâncias, né? Aqui, lembrando que sempre no capacitor tem que colocar o sinal negativo, ok? Falamos aqui em cima, coloquei todo o resumo aqui em cima. E já está, ficamos aqui com, substituindo com os valores, sempre valores eficazes nas correntes, ok? Vamos ficar aqui com 46.08, também é muito próximo a 45.16. Na verdade, os valores aqui terão um bocado de discrepância, que nem lá na corrente contínua, devido ao desfazamento, às aproximações que nós fizemos, tanto no ângulo, tanto no modo. Então, isso aí vai acabar manipulando de tal forma os nossos resultados, tá bom? Então, dado isso, podemos passar para outra questão, né? Que é a máxima transferência de potência. Aqui dizem qual deve ser a impedância ZC para que a potência dissipada nela seja máxima. Calcule o valor dessa potência. Tá bom? Então, eu caguem para esse circuito que está aqui. Eu disse caguem, mas enfim. Então, vamos aqui para o circuito primeiro, né? Vamos fazer o quê? Curto-circuitar. Eu já não estou a dar toda a dica. Eu disse que estava a dar a aula passada para evitar andar a repetir coisas nessa aula. Então, curto-circuitamos a fonte, abrimos a nossa carga, né? Que é a nossa impedância ZC. Medimos a resistência nesses dois terminais. Eu enumerei os nós para vocês perceberem uma coisa. Isso aqui é um fio que ligou aqui, então não tem nenhuma resistência aqui criando queda. Então, para dizer que esse não aqui é o não aqui. É o mesmo não. Então, B, ou seja, isso aqui está ligado entre o nó AB. Esse ramo aqui também está ligado entre o nó AB. Para dizer que se estão entre o nó AB, estão ligados nos mesmos terminais. Se estão ligados nos mesmos terminais, quer dizer que estão em paralelo. Então temos um paralelo aqui e temos outro paralelo aqui. E se for a ver aqui, esse nó aqui, se você juntar, vai criar um série. Então teremos esse paralelo daqui mais o paralelo daqui, que vai dar essa expressão grandona aqui. Eu já não estou a vos mimar mais, vocês já são espertos, me desculpe, eu disse, se não está a dar, reclame, eu vou tentar caprichar, tá bom? Substituindo aqui pelos valores, ficamos com isso, e vamos ficar aqui com a nossa impedância de Thevenin igual a isso, já está, tá bom? Lá não pediram a impedância de Thevenin, mas isso aqui é um passo para chegar lá. Tá bom? Então vamos fazer o quê? Vamos calcular a tensão de Thevenin também, porque pediram a potência máxima. Também o passo é calcular a tensão de Thevenin. Então vamos, a tensão de Thevenin é só percorrer essa malha aqui. Eu coloquei o sentido das correntes só para percorrer a malha com precisão. Fechei o meu circuito, fiz o quê? Subi. Chamei essa corrente aqui, né? Já que a minha corrente é descer, eu estou a subir, quer dizer que é menos, vai ser R3 mais JXL3 vezes a corrente a descer, chamei de I3, tá bom? Mas, porque aqui nós estamos a descer e a nossa malha também está a descer, tá bom? Então vai ser mais menos JXC1, que é a impedância daqui, vezes I1. Temos outro elemento aqui? Não, isso é igual a zero. Reorganizando a nossa expressão, ficamos com isso. E agora ficamos a nos questionar, cadê as correntes I3 e a corrente I1? Então vamos calcular essas correntes, tá bom? Eu disse sempre monta a fórmula para saber quais são as correntes que você precisa para evitar calcular correntes desnecessárias, tá bom? Vamos, I3 ou I1 é igual a força eletromotriz dividido por isso aqui. Por que I3? I3 é essa daqui, né? Não, estou a dizer I1. Esse ramo aqui. Eu disse que quando você liga o multímetro não vai desviar corrente. A corrente que vai passar no multímetro é aproximadamente zero, para dizer que a nossa corrente vai descer totalmente aqui. E vai dizer que isso aqui é sério. Dissemos que multímetro ou voltímetro, a dizer, tem impedância muito alta. Então é por isso que não desvia a corrente. Então esse ramo estará em série. E se for a ver, nos terminais desse ramo que está em série, está ligado a uma força eletromotriz de E. Então se eu fazer força eletromotriz dividido pela impedância do ramo, você já tem corrente daqui.
Simples quanto isso. Viram só? Não andei a fazer malta paralelão para calcular a corrente total, divisor, não. Usa a tua cabeça para pensar, enquanto tens essa possibilidade. Calculando isso, você vai chegar aqui, é só substituir pelo valor, você vai encontrar esse valor. Dado isso, eu vou fazer o quê? Calcular a outra corrente. Se for a ver, ainda nesses mesmos terminais, temos o quê? Ligado outros ramos também que está em série. Então, vou fazer a mesma coisa, vou encontrar o mesmo valor. Vou encontrar o mesmo valor devido a essas igualdades que andaram a fazer aqui em cima, né? Mas substitua para confirmar. Tá bom? E substituindo isso, esses dois valores das correntes aqui, na minha forma de Thevenin, vamos encontrar isso daqui. Como havia prometido na aula passada que hoje ia ser muito rápido para evitar essas coisas. É por isso que dei spoiler lá para aqui nós fluirmos, né? Tá bom? Dado isso, nós vamos fazer o quê? Vamos achar os dados, né? Que eles mandaram. Tudo bem. Já achamos a impedância de Thevenin, já sabemos a tensão de Thevenin. O que acontece? Para que a potência seja máxima, a impedância de carga deve ser igual ao conjugado da impedância de Thevenin. É só usar aquela relação aí, monta a expressão de potência naquela expressão que nós criamos na aula passada e depois deriva em relação às duas variáveis x e R, você vai chegar nessas igualdades. Sadico tem essas demonstrações, mas eu acho desnecessário. É só matemática que eu não tenho nenhuma teoria adicional. Tá bom? Então, para que a impedância de carga seja, para que a potência numa impedância de carga seja máxima, a impedância de carga deve ser igual ao conjugado da impedância de Thevenin. Então, só fazer o quê? É só mudar o sinal aqui. Já tenho impedância de Thevenin. É o que pediram. Já está, impedância de carga já tenho, para que a potência seja máxima. É essa. Depois, a potência, para que a impedância seja máxima, a potência máxima, nesse caso, será igual ao quê? A U ao quadrado dividido a tensão de Thevenin. A tensão, o quê? Eficaz apenas, sem nenhum não complexa. E vai ser o quê? U de Thevenin ao quadrado dividido por 4 vezes R de Thevenin. Ok? Lembrando, R de Thevenin, sabemos que se a tensão de Thevenin, X de Thevenin, ou impedância de Thevenin, quer dizer que a parte real é R de Thevenin, aqui a reatância vai ser X de Thevenin. Então, nós vamos levar R de Thevenin, que é 15. Tá bom? Dado isso, é só substituir, vai encontrar 60 watts aqui. E era só isso que eu queria apresentar hoje. Espero que seja bem claro. Muito obrigado e até a próxima.